bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Israel havia experimentado, nesse momento da história, um recomeço. Estava exilado, disperso, depois de um tempo de cativeiro, carregando no seu coração marcas de um choro contido, expresso, por vezes, em situações e circunstâncias dentro desse cativeiro. Um choro que foi quase que afogando a esperança. A esperança de um novo dia, a esperança de um novo horizonte. E cada ano que passava, o povo ia perdendo essa perspectiva, até que Deus aparece. Até que Deus coloca a sua mão soberana sobre a história. E aquilo que aparentemente era impossível começa a dar cara, começa a dar forma diante dos olhos do povo de Israel. E na hora que Deus começa a agir, na hora que Deus começa a manifestar os seus desígnios para com o seu povo, o povo começa a se admirar. E essa admiração começa a trazer um fortalecimento no seu coração, a ponto de reiniciar um sonho, uma esperança, trazendo brilho no olhar, trazendo uma aceleração gostosa no coração. E não fruto de ideias que o povo passou a ter, não, mas fruto de um Deus que fez renovada a esperança no coração do seu povo. É exatamente nesse contexto que a gente está. Não só olhando para a história bíblica, mas é exatamente nesse contexto que a gente está como Igreja de Cristo Jesus. Porque eu posso afirmar para vocês, eu estou desde a gênese dessa igreja. Fagner, Vivian, que estão aqui, também fazem parte da gênese dessa igreja. O que Israel experimentou, nós temos experimentado. Deus tem restaurado em nós a fé. Deus tem restaurado em nós a alegria. Deus tem restaurado em nós a esperança. Deus tem restaurado em nós o senso de missão. Eu nunca vou me esquecer de como que se deu a nossa primeira reunião, ao redor de uma mesa de café, sonhando com uma igreja. Que igreja nós gostaríamos de ver surgir entre nós? Os pequenos começos, na simplicidade, e ver onde Deus nos trouxe. Era uma manhã de sábado, quando estávamos nesse ambiente, já saídos do Granja, diante de um desafio humanamente impossível. Porque nós tínhamos uma receita destinada especificamente a pagar as diárias que nós utilizávamos no Granja, e o aluguel que nós pagaríamos aqui era praticamente o dobro do que nós tínhamos de receita. Humanamente, era dar passos para trás, recuar e ir para caminhos contrários. Mas Deus foi sinalizando e foi fortalecendo em nosso coração a certeza de que eu sou com vocês. Lembra da mensagem de domingo passado? Vocês vão sair e vão para uma terra que eu ainda hei de mostrar para vocês. A garantia não está na terra, a garantia está na companhia. E Deus foi fazendo surgir uma luz a cada passo que a gente foi dando. E naquela tarde de sábado, o André colocou a mão exatamente naquela coluna ali atrás e disse: pastor, eu creio, esse lugar é um lugar reservado por Deus para nós. E eu me recordo quando nós assinamos o contrato, estivemos aqui orando nesse espaço, depois entramos no mutirão para limpar isso aqui, não tinha nada, absolutamente nada, e Deus foi nos dando. Desde o fio que está aí passando, iluminando a gente, conduzindo a energia, cada parede dessa foi subindo. Aqueles que estão desde o início, lembram de 2 colunas que estavam aqui, eu tentando negociar com o proprietário, tem que tirar, como é que vai fazer? Depois o Fred abriu o coração e falou assim, eu fiquei com medo danado. Eu falei, esse pessoal vai arrancar essa coluna daqui, 6 meses depois eles vão embora. E a gente está aí, 2 anos e meio, e vivemos coisas inimagináveis nesse lugar. Por quê?
Porque o Deus que nos chama, que é o Deus desta igreja, é o Deus que tem nos conduzido e vai continuar nos conduzindo. Vai continuar nos conduzindo. A fidelidade de Deus, que foi relembrada na semana passada, nessa manhã nos conduz a dar um passo para uma intimidade, para um ambiente onde eu quero convidar você a entrar comigo, para que nós compreendamos qual o sonho de Deus para nós e convidar você a sonhar esse sonho com Deus. Porque Deus tem um sonho lindo para a nossa igreja. E a visão que Ele nos deu não é uma visão institucional. E como foi lindo ouvir e participar da intercessão do Fagner, lembrando-nos de que a Casa Viva não é uma placa. A Casa Viva não é um prédio. A Casa Viva somos nós, pessoas apaixonadas por Jesus, tomadas pelo Espírito Santo de Deus, dotadas de uma alegria incondicional, porque temos vivido isso e experimentado isso, essa alegria do Senhor que nos fortalece, que nos faz sonhar, que nos faz acreditar. Quem passou lá no prédio, curiosamente, para ver onde nós vamos? Quem passou? Levanta a mão aí. É espetacular ou não é espetacular? Vocês vão ver na hora que vocês colocarem o pé lá dentro e começarem a andar naquele auditório, ver o tamanho do sonho de Deus concretizado na sua frente, colocar a mão naquelas colunas, ver cada uma daquelas lojas e saber o seguinte: isso aqui é uma prova da existência de Deus e do querer de Deus. Da existência de Deus e do querer de Deus. Por isso que o que estamos tratando aqui nessa manhã não tem a ver com a denominação, não tem a ver com a instituição, tem a ver com Deus. Tem a ver com você, tem a ver comigo, com a sua história, com a sua família, com o nosso futuro, com o futuro das nossas gerações. É algo pessoal. É uma revelação de Deus que vai sendo transbordada lá do coração de Deus e, ao mesmo tempo, vai alcançando o nosso coração de forma individualizada, nos conduzindo e nos convidando, nos convocando a participar daquilo que Deus está fazendo. O sonho de Deus para a sua igreja, essa igreja, é também o nosso sonho. O sonho de Deus para a Casa Viva é o seu sonho, é o meu sonho. Por isso o tema da nossa reflexão nessa manhã é: esse sonho também é meu. Eu faço parte disso. De alguma forma, Deus tem nos dado o privilégio individual, mas sobretudo coletivo, de participar daquilo que Ele está realizando. E o primeiro princípio que eu quero destacar nessa postura de compreensão de que Deus está sonhando algo para nós, e que ao mesmo tempo esse algo que Deus está sonhando deve ser o nosso sonho, é que quando Deus sonha, Ele envolve pessoas. Vocês sabem, eu já falei isso aqui algumas vezes, de que o meu entendimento teológico, lendo as palavras, as santas palavras de Deus, é de que logo após a feição, a criação de Adão, tudo o que Deus faz para a humanidade, Ele faz em parceria com a humanidade. O próprio Jesus é o Deus encarnado, é o Deus que se faz homem, habita entre nós em forma de homem, para abrir a janela do mundo dos homens e reconectar aquilo que havia sido perdido no capítulo 3 do livro de Gênesis. Quando no uso da nossa autonomia, da nossa liberdade, a nossa arrogância, o nosso ego como humanidade, nos ousou olhar para Deus e dizer assim: eu vou viver sem o Senhor. E aí Deus foi regendo a história até que Ele se entrega na condição humana, sai do seu trono de graça e se diminui ao tamanho de uma criança numa manjedoura, para abrir, como Fagner nos lembrou na sua oração, um novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho, através do qual você e eu passamos, precisa ser alargado, sinalizado, para que Itaipava passe por ele, para que Petrópolis passe por ele, para que seus amigos passem por ele, sua família passe por ele.
e nós possamos contemplar os sonhos de Deus se cumprindo em nós, entre nós e através de nós. Por isso eu quero reler o verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O Salmo está falando de um povo que está voltando para casa. Um povo que ficou cativo, restrito, cerceado no seu sonho, no seu horizonte, agora tem diante de si um novo horizonte. Um povo que aprendeu a chorar, a pôr para fora a sua mágoa, a sua tristeza por aquilo que a história fez com eles. Um povo que, durante essa travessia dolorosa dentro do cativeiro, duvidou sobre a possibilidade de voltar a sorrir. Porque se passaram dias, se passaram meses, se passaram anos, e a esperança foi como se diminuindo, até não existir mais. Já são décadas de reclusão, pessoas que entraram aqui e que nem estão mais entre nós, uma geração que nasceu dentro do cativeiro. E aí a mágoa, a tristeza, o horizonte não mais sendo possível ser visualizado, até que Deus surpreende. E quando o povo vê o impossível acontecer, eles dizem: nós estamos vivendo o sonho de Deus. A Casa Viva nasceu de um sonho de Deus. Isso aqui não é projeto do pastor Reinison, isso aqui não é projeto do pastor Daniel, isso aqui é um projeto de Deus. De Deus. Mas é um sonho que começou no coração de Deus e que está sendo agora distribuído no coração de um povo lindo, querido e cheiroso. É isso que a gente está vivendo aqui. Começando naquela mesa, tomando café, ultrapassando já esses 3 anos organizados. E chegando nessa manhã, numa contagem regressiva, para um novo espaço, para uma nova casa, para uma nova missão que Deus está nos dando. Um sonho que foi crescendo de uma mesa, e daquela mesinha com 6 pessoas, virou uma casa, depois virou uma comunidade, e nós nos tornamos uma família. Vocês são a minha família. Quantos aqui são tios e tias do Gustavo? Quantos aqui, igualmente a minha família, escolheram morar na região serrana, mas não possuem vínculos, raízes familiares aqui? Mas aí aparece a Igreja de Jesus, e aí eu olho para o Ismael, olho para a Carol, que são lá do Espírito Santo, e a gente vira família. Família. A turma que veio lá de Cuba, viramos família. O pessoal que subiu definitivamente a serra, viramos família. Gente que veio de São Paulo, Recife, a gente tem um Brasil aqui representado. E quando juntos vamos fortalecendo os nossos afetos, os nossos corações vão se aproximando, e a gente vai se tornando uma família. E Deus está, nesse tempo, nos fazendo sonhar outra vez. Por isso que o que eu estou tratando aqui não é simplesmente a mudança de um endereço. Nós estamos tratando aqui sobre o cumprimento de um propósito de Deus para esse lugar. O cumprimento de um propósito de Deus para esse lugar. É como se Deus estivesse dizendo para a gente nessa manhã: olha, eu não terminei. A história que eu quero escrever através da vida da Casa Viva não termina nesse prédio aqui, não. Vocês vão para um novo capítulo. E não tem a ver com endereço, não tem a ver com espaço físico, tem a ver com propósito. Eu nunca vou me esquecer da palavra que troquei com o Fred há 2 semanas. E a palavra, resumidamente, foi assim, inclusive vindo do coração dele: não tem a ver mais com preço, tem a ver com propósito. Propósito. E como foi lindo ver o Fred se alegrar e dizer: como tem sido bom ver o que Deus está fazendo aqui. E quando a gente começa a ouvir testemunhos de pessoas que distante acompanham a história dessa igreja e se alegram por essa igreja, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade.
Não apenas a nossa alegria, mas a nossa responsabilidade. Então, coloque isso no seu coração. Desde o princípio, Deus escolheu trabalhar com pessoas e não apenas para as pessoas. Isso significa que Deus resolveu trabalhar conosco, igreja dele. O que a gente precisa descobrir, e Deus está dando sinais claros para nós. Gente, eu já disse para vocês, eu sou batista do Papo Amarelo. Eu tenho um pedigree batista. Mas Deus tem feito uns movimentos nesses últimos dias. Deus tem acordado uma turma de madrugada. Deus já me acordou umas 3 vezes, já acordou Natália. Acordou uma pessoa que nos sinalizou sobre o espaço. Não sabia de nada, nada. Falou assim, ó, Deus mandou dizer para você que tem isso aqui. E aí Deus vai, sabe, agindo de forma espetacular, espetacular. É o que nós estamos vivendo. E é exatamente isso que nós precisamos entender. O sonho de Deus se torna real quando o seu povo começa a dizer assim, Deus, conta comigo. Deus, eu estou dentro disso aí. Deus, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. É isso que o salmista nos ensina no verso 5. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. O que o salmista está nos lembrando é que toda promessa carrega um convite. A colheita vem, mas antes é necessário a semeadura. A promessa, ela é acompanhada de um convite. Deus está nos prometendo algo e está ao mesmo tempo nos convidando a esse algo. Você e eu estamos sendo invitados pelo nosso Senhor para participar daquilo que Ele está fazendo. E o sonho só floresce quando os corações estão dispostos a colocar a mão no solo, a tocar o solo, a mexer a terra, a ver o sonho de Deus germinar, a regar esse sonho, a contribuir para que esse sonho comece a frutificar. E isso foi desde o nosso início. Eu lembro quando nós estávamos reunidos fazendo o nosso primeiro culto lá na fazenda. Era uma caixa de som, parecia uma caixa de marimbondo, com um microfone e um violão. Depois Deus foi nos dando graças, chegamos no Granja já com equipamento de som, mas a gente tinha uma tarefa semanal, montar tudo e desmontar tudo. Imagina, ter que montar isso tudo e ter que desmontar isso tudo, montar isso tudo e desmontar isso tudo. Mas sabe o que era espetacular? É que nós tínhamos a plena certeza de que Deus estava ali com a gente. A gente via e percebia isso. Deus foi nos sinalizando o seguinte, olha, cada vez que vocês colocam esse cabo, tiram esse cabo, e tem um negócio chamado multicabo, gente, isso, sinceramente, eu acho que o inferno vai ser gente carregando multicabo para lá e para cá o tempo todo, porque eram necessários 4 homens, assim, do tamanho do Fagner, para carregar um cabo, eram 50 metros de cabo. Até o dia que Deus deu uma inteligência magistral para alguém, a gente arrumou um carrinho para carregar o carro. Eu falei, gente, por que ninguém pensou nesse negócio antes? E Deus foi dizendo assim, cada vez que vocês carregam esse cabo, vocês estão, na verdade, começando algo eterno. Porque é graças a esse cabo que você ouve a minha voz nessa hora. Ele está aqui, amarrado nessa parede. E quantas foram as mensagens de Deus direcionadas por meio de toda essa tecnologia para dizer para você, Deus te ama, para compartilhar com você os sonhos dele. E todos nós nessa jornada como Casa Viva, vimos Deus falar conosco. Não foram poucas as celebrações que eu recebi abraços acompanhados de lágrimas nos olhos de pessoas dizendo assim, pastor, você está vigiando a minha vida? Não pode. Porque o que o Senhor falou hoje foi para mim. E a minha resposta é o seguinte, gente. Juízes, o livro dos Juízes diz que com a queixada de um jumento Deus matou 1000 filisteus. Lembra lá?
Não foi Sansão, não foi a queixada de jumento, foi Deus. E olha, se Deus pôde matar 1000 filisteus com uma queixada de jumento, acredite no que eu vou te dizer. Deus pode usar esse jumento inteiro para falar com você. Amém? Ainda tem gente que concorda com isso ainda. Deus está nos chamando, não é para celebrar apenas um novo endereço. Sabe qual que é o convite de Deus nessa manhã? É a gente sustentar o sonho dele. Com generosidade, com despreendimento. Porque Deus vai fazer. Eu vi Deus fazer impossíveis essa semana. Impossíveis. Quando a gente achava assim, poxa, vai dar errado agora. Deus vinha e fazia o impossível. Aí eu já entreguei, eu falei assim, Deus, quer saber de uma coisa? Eu vou me divertir. Eu vou me divertir. Porque é o Senhor que está conduzindo esse negócio. Eu já larguei a mão desse negócio. Eu quero me alegrar com cada instante dessa jornada. Eu tive essa semana o privilégio de sentar com o secretário de desenvolvimento da cidade, contar a história da Casa Viva para ele. Sabe qual foi a resposta dele? Nós acreditamos nisso aí. Nós queremos fazer parte disso aí. Pastor, conta com a liderança do nosso município. E de lá, eu já saí com mais umas 3 ideias para os nossos espaços. Quando eu falei da clínica, ele falou, não, a gente vai arrumar um jeito, vamos conectar a Universidade de Medicina. Quando falei da cozinha, ele falou, não, tem uma turma aí, nós vamos oferecer para a cidade curso para garçom, curso para cozinheira. Eu falei, é isso aí mesmo. Era isso mesmo que eu tinha pensado, exatamente isso. Ser uma igreja para a cidade. Ser uma igreja para a cidade. Porque eu fiquei pensando assim, eu só queria o andar de cima. Depois, com ousadia, eu pedi 5 lojas. Aí Deus me acorda de madrugada e dá 9. E depois, do nada, manda 17. E eu lembro um dia que uma pessoa, convidada pela liderança da igreja, a participar do processo de negociação, falou assim para mim, pastor, vamos pegar o prédio todo. A minha perna começou a tremer, eu falei assim, como assim pegar o prédio todo? Eu não tenho projeto para colocar no prédio todo. Aí eu fui para casa, fui orar. Cuidado quando você ora, tá? Deus pode responder. Aí vem Natália, Deus mandou dizer uma coisa para você. Eu falei, manda, eu já estou pagando frete, pode entregar. Está aqui os projetos para as outras lojas. Aí eu mandei uma mensagem para esse irmão, e eu fiquei esperando a resposta dele, nada. No outro dia, nada. Encontrei com ele na igreja, eu falei, você não viu minha mensagem? Não, eu falei, vi. Por que você não respondeu? Pastor, eu estou aqui, só falar que vamos fazer. Deus está preparando algo, não para nós, mas que seja realizado através de nós. Através de nós. Através da sua vida. Porque quando Deus nos chama a sonhar juntos, é porque o sonho dele é um sonho coletivo. O verso 3 diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O verso 3 não diz, grandes coisas fez o Senhor por mim. Não, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por quê? Porque o mover de Deus nunca é individual. O mover de Deus é sempre comunitário. A restauração de Deus, ela é comunitária. Os milagres de Deus são milagres compartilhados. A alegria do Senhor é uma alegria multiplicada. Ver pessoas alegres, felizes, por saber que nós vamos mudar. E olha como que a coisa é extraordinária. Antes de eu dar notícia para vocês um domingo, já tinham pessoas da cidade sabendo, vai uma igreja agora para a Estrada das Arcas. E o mais lindo foi, no domingo passado, depois da celebração, 2 pessoas da nossa igreja, em momentos completamente diferentes, uma chegar para mim e falar assim, olha,
Eu fui lá naquela confeitaria que fica em frente ali da Mara, porque eu e meu marido nos conhecemos lá, e aí fomos tomar um café, até que a pessoa lá, vai conversar bem, falou, uma igreja está vindo para esse prédio todo aí. E a pessoa falou assim, gente, uma igreja está vindo para esse prédio todo aí. Olha só, que coisa, hein? Que ousadia, hein? E guardou no coração. Aí outra que trabalha aí com o transporte escolar de van, passando por lá, o motorista falou, uma igreja tomou esse negócio tudo aí, vai entrar uma igreja aí. E eu estou numa alegria tremenda, que é perto da minha casa, agora tem uma igreja perto da minha casa. E a pessoa não sabia de nada. Aí no domingo, quando eu dei a notícia, vieram as duas, em momentos diferentes, chorando. Pastor, aí contou a história, é a minha igreja, pastor, é a minha igreja, é a minha igreja. É a nossa igreja, é a igreja de Jesus. Ele está nos fazendo viver isso. A restauração que Deus deseja realizar nesta comunidade é uma restauração fruto do nosso coletivo, do nosso comunitário, das nossas mãos que se juntam. Deus não está mudando a Casa Viva de endereço, Deus está ampliando o alcance do reino de Deus. E como a gente estava sonhando com isso, lembra lá o trailer? Vamos comprar o trailer. Vamos. Gente, o trailer não saía em hipótese alguma. E olha que eu sou batista. Eu falei, gente, o inimigo está furioso, tem alguma coisa amarrada aí, a gente tem que desamarrar. Mas eu entendi porque estava amarrado, trancafiado. É porque não era um trailer, era um restaurante que Deus queria que a gente plantasse em Itaipava. Agora, cada prato de comida que for confeccionado e consumido no nosso restaurante vai virar um prato de comida para uma criança carente. Vai. E Deus já está dando outros projetos para a nossa hamburgueria. Você imagina, vai ter uma cozinha industrial para a gente fazer hambúrguer agora. Entregar, fazer o nosso delivery funcionar, espalhar paz, alegria, bondade através dos nossos sanduíches. Você lembra lá? Os nossos sanduíches têm nome. Você imagina a turma ligar para o delivery lá dos 2 sabores. Olha, eu quero esperança, alegria e paz aqui para casa. Nós vamos mandar o melhor sanduíche da cidade, mas com a mensagem de alegria, paz e esperança para o coração deles. Isso é extraordinário. Eu tenho falado com Deus, eu quero viver as loucuras do Senhor. Porque uma das coisas lindas da Casa Viva é que a gente abriu mão de um monte de parafernália, um monte de rito, um monte, e decidiu ser uma igreja simples, andando com uma mão aberta e com uma mão fechada. A mão aberta é o seguinte, Deus, do jeito que o Senhor quiser fazer, nós vamos fazer, o céu é o limite. Mas a gente não vai abrir mão da nossa essência. Nós somos igreja de Jesus, apaixonada por Jesus. Nós vamos pregar o evangelho de Jesus. Não tem nada de coaching, autoajuda, não tem nada disso aqui. Aqui é a palavra de Deus. Nós vamos levar as pessoas a ter consciência do seu pecado. Nós vamos apontar o caminho da luz. Nós vamos entregar o pão da vida. Mas como a gente vai fazer isso? Aí eu falo, Deus, pode mandar o que o Senhor quiser, que a gente está pronto. Se é hambúrguer, vai ser hambúrguer. Se é picolé, vai ser picolé. Eu não quero saber o que vai ser. Eu sei que o teu reino vai ser expandido nesse lugar para a glória do Senhor. Vai ser. Porque os sonhos são dele. Cada metro daquela nova casa é um campo de missão nossa. Porque a gente não vai estar só entregando comida. Um espaço kids para nossas crianças pularem, se divertirem, mas cada pulo, cada brincadeira delas ali vai se convertendo no apadrinhamento de uma criança, num projeto de apadrinhamento. Pessoas da área da saúde já chegando para mim e falando assim, pastor, eu quero fazer parte disso. Os dons, as competências, as inteligências voltadas a ajudar, a curar, a restaurar. A gente tem acompanhado o colapso da saúde pública. As dificuldades. Quem tem plano de saúde hoje já está com o cabelo assim. Você imagina a turma que está dependendo do Sistema Único de Saúde. E olha que é, pelo menos estruturalmente, uma referência, inclusive, no planeta. Mas a gente sabe como que as coisas têm andado. Mas a gente quer ofertar, a gente quer abençoar, a gente quer colocar médicos de Deus para mais do que a gente levar uma saúde, uma condição melhorada no corpo, é levar essas pessoas a entender quem está fazendo isso aqui por você é Deus através dessa pessoa. Os nossos consultórios serão ambientes não apenas de cura física, mas de apontamento para o caminho da cura da alma. É isso que a gente quer. E quando eu vou vendo tudo isso acontecendo, eu falo assim, Senhor, manda mais.
E a igreja está pronta para pagar frete, se for necessário, mas manda as bênçãos, manda os projetos, porque a gente quer realizar isso. A gente quer. Eu quero que cada parede de onde a gente estiver sejam testemunhos do que Deus está fazendo, porque se essas paredes pudessem falar, elas contariam os milagres que a gente viveu nesse lugar. E eu creio, em nome de Jesus, que as paredes do novo lugar onde nós estaremos em breve vão testificar o poder sobrenatural de Deus em nós, entre nós e através de nós. Agora, Deus não nos deu uma casa pronta. Deus nos deu um sonho para ser construído, coletivamente. E tem muita coisa para fazer. E aí eu te pergunto, esse sonho de Deus é também seu sonho? E aqui não é uma pergunta retórica, não. Eu quero que você responda pessoalmente aí diante de Deus, porque você está vendo Deus fazer. A pergunta é, você quer sonhar esse sonho com Deus? Porque o sonho coletivo só se torna realidade quando ele encontra corações disponíveis. Disponíveis. Prontos para dizer, Deus, eu quero fazer parte disso. E olha, nós já vimos isso acontecer antes aqui. E eu creio, nós veremos coisas ainda maiores acontecerem. E eu quero que você participe disso para ter a alegria de chegar lá no final, olhar para trás e falar assim, Deus, obrigado pelo privilégio de participar desse negócio. Porque é privilégio, é honra para mim. Por isso, o tema da nossa mensagem, esse sonho também é meu. É uma resposta ao que Deus está fazendo. É o povo parar de assistir e se dispor a contribuir, a dar passos coletivos, a colocar a mão no bolso, a dizer, Deus, quantas e quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a minha vida. E eu quero generosamente expressar a minha gratidão e minha alegria por isso. Mas eu quero, de alguma forma, contribuir para que essas bênçãos que me alcançaram alcancem tantas outras pessoas também. Quantas pessoas desejamos ou desejaríamos que estivessem hoje sentadas ao nosso lado, colecionando semanalmente experiências com Deus? Na nossa casa nós temos, no nosso ambiente de trabalho nós temos, na nossa vizinhança nós temos. E esses ambientes são o seu campo de missão. É lá que Deus te colocou, para que você seja esse elemento de conexão entre essas vidas e aquilo que Deus está fazendo. Por isso nós estamos indo para um local que vai nos permitir, porque vocês já têm percebido, o nosso espaço já não está dando mais conta. A gente fica orando para vir no limite as crianças. Outro dia apontou lá, nós temos quase 100 crianças na igreja. Outro dia apontou 60 lá, a gente estava no desespero, tendo que comprar cabide, quase que para pendurar a criança. Você vai ficar um tempo no cabide, enquanto o outro fica no chão. Depois a gente inverte. E aí Deus falou, não, esquece, joga esse cabide fora. Sabe por quê? Porque agora a gente vai ter um espaço para acolher essas crianças, mais umas 200 crianças. Isso por cada turno. Porque agora nós vamos ter condições de ter espaço para isso, para ter 2, 3, 4 celebrações por domingo. Se precisar ter mais celebração durante a semana, nós vamos fazer. Porque nós somos essa porta dos céus aberta, mais uma porta dos céus aberta aqui em Petrópolis. Mais uma sinalização do reino de Deus, e eu louvo a Deus por tantas outras comunidades de fé que Deus tem plantado, tem feito frutificar, e agora também, na nossa história, na nossa jornada, Ele tem nos permitido viver isso. Então, coloca isso no seu coração. Esse sonho não pertence a uma equipe, não pertence a um grupo de pastores, não depende aqui da liderança da nossa igreja. Esse sonho pertence a você. E essa semana eu fui, tocado pelo céu. Sabe quando o céu vem dar um beijo na sua testa? Eu recebi alguns beijos dos céus essa semana. Por meio de ligações, de mensagens de WhatsApp, de encontros e abraços de pessoas dizendo assim, pastor, eu quero fazer parte disso, conta comigo. Eu quero viver isso, esse extraordinário de Deus na vida da Casa Viva. Isso é o Evangelho. E sabe quando a gente vê o Evangelho se manifestando entre nós? É quando ele vai transformando o eu em nós.
Quando eu deixo de estar aqui por minha causa e eu participo disso aqui por causa de tanta e tanta gente que precisa ser alcançada pelo Evangelho. Quando eu venho para cá e digo, Senhor, usa-me, eis-me aqui. Senhor, o Senhor já tem me dado tanta coisa, eu quero agora de alguma forma retribuir e fazer transbordar na vida de tantos que não possuem isso. E Deus está nos confiando esse novo espaço. E com esse novo espaço, uma nova responsabilidade. E você faz parte desses capítulos que Deus está escrevendo. Com a sua oração, com o seu apoio, com a sua divulgação. Eu fui lá no Kids falar, você vai espalhar para essa cidade que vai ter uma igreja com espaço Kids, com tudo legal para você, para os seus amiguinhos. Vai vender. Eu falei semana passada, a fofoca que está abençoada e permitida rodar nós vamos para um novo endereço e ver um novo sonho de Deus para nós. Meu desejo é que a gente, conjuntamente, com ousadia, com fé e com alegria, diga, este sonho também é meu. E sabe, quando a gente declara isso, de forma coletiva, este sonho também é meu, o que a gente está fazendo é alinhando o nosso coração ao coração de Deus. E talvez surja uma dúvida, será que a gente vai conseguir? Será que nós temos o que é necessário? É aqui que a fé encontra o fundamento mais seguro. Porque a gente não está indo para lá confiado na nossa força, a gente não está indo para lá confiado na nossa estrutura, a gente não está indo para lá confiado em nós mesmos. Nós estamos indo para lá porque aquele que está nos conduzindo até lá disse, eu estou fazendo nova todas as coisas. E eu estarei com vocês todos os dias. É por Ele, para Ele e com Ele. E a minha oração é que a gente viva isso. Quem está aqui nessa jornada de igreja há muito tempo sabe do que eu estou falando. Do privilégio de participar dos pequenos começos. Do privilégio de poder dizer assim, poxa, com toda a minha fraqueza, com toda a minha limitação, Deus ainda assim me permitiu passar e me usou. Deus tem sido fiel e creio, Ele continuará sendo fiel. Por isso eu queria orar. Eu queria orar agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez até aqui. E eu já quero agradecer com você por aquilo que Ele ainda vai fazer. Mas eu quero dar a você a oportunidade de você responder a esse convite que Deus está fazendo. Quem vai sonhar esse sonho comigo? Essa é a pergunta de Deus. Então, se de alguma forma Deus falou o seu coração nessa manhã, responda, esse sonho também é meu. Deus, eu quero comprar esse sonho, eu quero viver esse sonho, eu quero contemplar a concretização desse sonho. Então, aí onde você se encontra, feche os seus olhos, coloque o seu coração diante da presença de Deus, porque Deus está nos chamando a algo maior, a viver a fé não apenas como expectativa, mas como cooperação. E se você tem caminhado com a Casa Viva, com a família Casa Viva, é porque Deus te escolheu para fazer parte disso. Senhor, muito obrigado por nos envolver nos teus sonhos. O que começou ao redor de uma mesa, tomando café, hoje se torna diante de nós um novo lar. E nós te louvamos por cada pessoa que sonhou, cada pessoa que serviu, cada pessoa que contribuiu, que estendeu a sua mão. Porque foi graças a pessoas que disseram, esse sonho também é meu, chegamos até aqui. E queremos agora oferecer essa oportunidade para tantas outras pessoas que chegaram nesse tempo, nesse lugar. Para que, como igreja, como família espiritual, possam também declarar, esse sonho agora também é meu. Esse sonho é nosso, Senhor. Faça prosperar o novo tempo da Casa Viva. Derrama da Tua presença sobre aquele novo espaço. Que o Teu Espírito Santo possa visitar cada centímetro daquela construção, de modo que cada
tijolo, cada ferragem, cada pedaço daquela estrutura seja abençoado pelo Senhor para acolhimento do povo do Senhor, para que seja um ambiente de paz, de alegria, de restauração, de salvação, de recomeço, um ambiente onde a tua glória seja percebida. Por isso nós consagramos aquele ambiente para a glória do Senhor. Pedimos a tua bênção sobre cada pessoa que tem trabalhado naquela obra. Eles não fazem ideia do que estamos fazendo aqui nessa manhã, mas o que queremos é que eles percebam e sintam a boa mão do Senhor sobre suas vidas, porque eles estão participando de algo eterno, sem saber, eles estão participando de algo eterno. Que o Senhor retribua, que o Senhor dê alegria, que nessa reta final eles tenham percepções sobrenaturais do Senhor agindo já naquele lugar. Porque aquele lugar foi o Senhor quem nos deu. Aquele lugar é para a glória do teu santo nome. Por isso nós consagramos com fé, com alegria, também declaramos: esse sonho também é meu. Porque esse sonho é teu, ó Senhor. Dá-nos o privilégio de ver a concretização desse sonho, para o nosso bem, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.